Derrota em jogo treino ainda repercute. O torcedor tá pegando no pé. Alô, Vinícius Calado. Um abraço, boa noite, Vinícius. Um abraço, Mário. Derrota e algumas repercussões já, mas vai passando ou vão passando as horas e novos acontecimentos vêm à tona. Tivemos a informação, Mário, que hoje, à tarde, né, nessa quinta-feira, aconteceu uma reunião da direção de futebol do esporte com a comissão, com a reunião do departamento de futebol, e a derrota de ontem, que repercutiu muito mal, muito negativo, ou negativa a recepção desse resultado, a derrota do esporte para um misto de reservas e não relacionados do Botafogo da Paraíba em um jogo treino no CT, que sequer, Mário, foi comunicado, dito à imprensa, que iria acontecer, que estava na programação, teve repercussão e novos episódios, ou um novo episódio no dia de hoje, que é o afastamento de atletas. Você imaginou que isso iria acontecer, Mário? Bronca, né? Porque, veja bem, foi uma surpresa. O torcedor, claro, pega no pé, chateado porque perdeu um jogo treino. Mas calma, foi um jogo treino. Diego Eduardo, o jogo treino serve muito mais para você observar o que você vai fazer, Mário, do que contabilizar o resultado da partida, não, Vinícius? Antes do Diego, só para te dizer, Mário, hoje a informação trazida primeiro pelo companheiro Antônio Gabriel e confirmado pela nossa reportagem é de que Lucas Cunha, Antônio Carlos, Dalbert, Duqueiroz e Tite Ortiz não fazem mais parte dos planos do Daniel Paulista, e a partir de amanhã, sexta-feira, atletas da base serão integrados ao elenco profissional. Outro detalhe, Mário, para mostrar que, a princípio, pode-se falar que era algo previsto, a avaliação do Daniel Paulista durante o período para depois definir quem seguiria ou não, mas estava previsto para amanhã, sexta-feira, dia 4 de julho, às 8h30 da manhã, previsto a apresentação oficial de Gabriel Vasconcelos e a imprensa acompanhar uma parte do treinamento. A programação, poucos minutos atrás, foi divulgada. Amanhã, sábado e domingo, treinos fechados, 100% fechados. Olha aí, tá vendo, Diego Eduardo? Tem jogador saindo, o time pede jogo treino, embora o torcedor pegue no pé, eu olho pelo lado mais de observação do que o placar da partida. É aquela coisa do meio copo cheio, meio copo vazio, né, Mário? Meio copo cheio e identificaram que no esporte existem em algumas incongruências no elenco que precisam ser retiradas, né? Esses jogadores que o Vinícius citou, inclusive alguns até já têm autorização para assinar pré-contratos com outras equipes. Então não vai ter tanto esse problema quanto a isso. Agora falta apenas buscar equipes interessadas nos jogadores. Agora, você perder num jogo treino, tudo bem que jogo treino não significa nada em se tratando de resultado, mas para uma equipe que não vence há 3 meses, você tem a oportunidade de fazer um jogo interessante contra um time que está na zona de rebaixamento da Série C e você ainda perde por 2-1. Detalhe, o Botafogo não jogou com força máxima, tá? Jogou com jogadores pouco aproveitados, jogadores do banco de reservas, enfim. O Sport perdeu por 2-1. É claro que isso ficou muito mal marcado, principalmente pela falta de divulgação. Não teve essa repercussão, né? Para dizer assim, o Sport vai enfrentar hoje a equipe do Botafogo, visando os trabalhos feitos pelo técnico Daniel Paulista. Não teve isso. Então, só o fato de ter escondido o resultado já pegou muito mal. Agora, o Sport com essa reformulação, mais uma reformulação, são 5 jogadores ficando de fora, aumenta a pressa, né? Cresce mais ainda a pressa de que o time precisa, mais do que nunca, de reforço para poder voltar com tudo na temporada. Se ganha de goleada do Botafogo, aí onde tá vendo, golearam o Botafogo e perderam pro Ceará. O torcedor tem muito disso, mas vamos aguardar. Negociação envolvendo cria da base trava por divergência, Vinícius? Você vai lembrar, Mário, que tem um atleta que está já há mais de um ano emprestado ao Inter de Porto Alegre, Victor Gabriel. Tem 21 anos, atleta canhoto, saiu do Sport como lateral esquerdo e no Internacional foi mudada a posição, passou a atuar como zagueiro pela esquerda, se destacou e muito, destaque em Grenal, em jogos da Libertadores, da Série A do Brasileiro, e o Internacional
queria a prorrogação do empréstimo do atleta, mas sem compensar naquele momento o Sport financeiramente. O que o Sport fez? O Sport prorrogou o contrato do Vitor Gabriel, que era até 2026, até 2027, e colocou no contrato uma previsão, uma opção, uma cláusula com opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta. Esse percentual de 50% já foi com o valor estipulado. O que comenta-se, o que a gente apurou extraoficialmente, é de cerca de 3 milhões de reais. A questão é que o Inter, avaliando muito bem o atleta, quer comprar um percentual além dos 50%. E até um tempo atrás, estava tudo caminhando muito bem. Só que você vai lembrar, Mário, que recentemente, no mês de maio, o Sport mudou drasticamente a diretoria de futebol. E com essa mudança, toda a negociação foi reavaliada e está divergindo nesse momento essa questão do novo percentual. Então, é aguardar essa situação para saber se o Sport e o Internacional vão chegar a um acordo para a venda do Vitor Gabriel. E portugueses do elenco do Sport se solidarizam com a morte de compatriota, Vinícius Calado. O Diogo Jota, você acompanhou, tenho certeza, sim, Mário, todos. Diogo Jota e o irmão André faleceram, vítimas de um acidente automobilístico. E o Sport tem no elenco 3 portugueses: Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência, João Silva, compatriotas, que não só eles, não só os portugueses, mas o mundo, especialmente a comunidade do futebol, que acompanhava um atleta de elite, de alto nível, que há pouco mais de um mês, Mário, teve a conquista de Premier League pelo Liverpool, da Liga das Nações pela seleção portuguesa em cima da Espanha, e há 10 dias se casou. E hoje teve esse acidente fatal, um acidente automobilístico, o carro pegou fogo, ele e o irmão nos deixaram, e o Diogo Jota deixando esposa, 3 filhos, Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira e João Silva se solidarizando, deixando, obviamente, uma palavra de conforto para a família, Mário. E o Liverpool, Diego Eduardo, aposentando a camisa usada pelo jogador que faleceu, né? Isso, Mário. O Diogo Jota vinha numa fase muito boa na carreira. Ele estava no auge, né? 28 anos, seleção portuguesa, uma das peças importantes do ataque do time inglês. É uma pena, né? Até falamos no começo do Bola na Rede, uma pena, né? O Diogo Jota, uma perda muito precoce do futebol europeu, futebol mundial, né? Podia ainda muito bem contribuir para o futebol europeu e mundial, né? E o André Silva, o irmão mais novo, 25 anos, também nos deixou, né? Que Deus conforte a família e os amigos, mas não deixa de ser assim, uma grande tragédia, foi uma grande tragédia que aconteceu com os 2 jovens atletas. Escutaremos o atacante Christian Barleta, que fala sobre esse processo de mudança constante de técnicos no esporte. Cara, eu acho que cada treinador tem seu estilo, né? Questão de conversa com o atleta e questão de estilo de jogo. Estamos conhecendo o Daniel agora também, mas ele e a comissão dele parecem ser muito tranquilos também em relação a isso com os jogadores. A gestão de grupo deles parece ser boa. Mas como eu falei, cada um tem o seu estilo de gerir o grupo, de treinamento. Então eu acho que isso é uma questão individual para cada um, mas está sendo tranquilo.